Glória a Deus. Hoje é dia de festa, Dia dos Pais. Que dia maravilhoso. Família, família, projeto de Deus. Pai, você é um projeto de Deus. E não posso deixar de falar lindinhos, né, da mamãe. Também homenageando todos os pais. Queridos, é um Dia dos Pais atípico. Estávamos acostumados, Dia dos Pais, estarmos na nossa igreja, cada um do lado do seu pai, eu estava do lado do meu pai, os outros estavam do lado do pai, mas nós estamos aqui, às vezes longe dos pais, mas ligados de coração. Né? E o importante é esse momento, que nós estamos aqui para louvar a Deus pela vida dos nossos pais, para louvar a Deus pela sua vida. Hoje, então, Dia dos Pais. Para mim é uma grande honra, primeiramente porque eu sou filha, e uma grande responsabilidade, porque estarei trazendo a palavra do meu Deus Pai. E gostaria de pedir licença rapidinho para os pais, que eu gostaria de também, não posso deixar de fazer um parênteses, para homenagear muitas mães. Mães que assumem também a função de pai. E fazem com muito amor, com muito heroísmo. Mães, que vocês também possam ser alcançadas, que Deus possa estar te abençoando, te dando sabedoria, te honrando pelo trabalho que você está fazendo. Eu, como mãe, sei como é árduo criar os filhos. Imagine, então, acumulando funções. Que o Senhor possa estar te abençoando, mãe e pai. Falei que era rapidinho, e agora nós voltamos, então, para os pais. A Bíblia, queridos, ela nos traz, nós temos na palavra do Senhor vários exemplos de pais. Em especial, eu quero falar de um pai pouco comentado. Muito se conhece a respeito da mulher dele. Pouco se fala desse pai. Mas quando eu fui meditar na palavra, eu olhei para esse modelo de pai e ele é um modelo extraordinário. Um pai que realmente foi escolhido por Deus para ser pai. Alguém já tem ideia de que pai eu estou falando? Não? Então vamos lá, vamos para a palavra do Senhor. Está em Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Agora você já deve estar sabendo de que pai eu vou falar, correto? Então vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse homem era José. Muita gente conhece Maria. Não desmerecendo Maria, ela teve e tem os seus méritos. Mas José também, queridos, teve um papel importante no plano da redenção. Porque também em José se cumpriram diversas profecias sobre a vida de Jesus. E dentre elas, que o Senhor Jesus veria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Justamente da genealogia também de José. E digo mais, queridos, a família, ela é um projeto de Deus. Deus, lá no início, Adão e Eva, família, tinha o pai e a mãe.
E essa figura do pai José foi e é muito importante para a família. Nós vemos então aqui que lá os profetas já diziam que da genealogia de Davi, da tribo de Judá, sairia o Messias. Quando nós lemos a palavra do Senhor lá em Gênesis, no momento em que Jacó estava abençoando seus filhos, ele vira para Judá e fala que o cetro não se afastaria de Judá. Ou seja, o reino messiânico viria de Judá. E logo depois nós também vemos lá com Davi, no momento que o Senhor conversa com Davi, através do profeta Natã, ele diz que da descendência de Davi sairia o rei e que o seu reino seria eterno. Olha a importância de José. Como José também foi importante para a vinda do Messias. Projeto do Senhor, escolha do Senhor. O Senhor escolheu José para ser pai. Assim como o Senhor também escolheu Moisés para retirar o povo do Egito e levar à terra prometida, escolheu Davi para governar e liderar e ser o grande rei do povo de Israel, escolheu João Batista para anunciar o Messias. O Senhor escolheu José para ser pai. Mas não era pai de qualquer filho, queridos. É pai do Verbo que se fez carne, do seu Filho unigênito. O Senhor olhou para a terra, viu Maria, mas olhou para a terra e também viu José. Viu em José qualidades especiais da qual ele queria que aquele homem criasse o seu filho. Então José ele foi escolhido para ser o pai de Jesus. Hoje nós sabemos que José ele não contribuiu biologicamente para a gestação de Jesus. Mas José foi pai de coração, porque ele amou. José ele foi um pai legal perante a sociedade. E apesar de Jesus não ser filho de sangue de José, José teve a responsabilidade paternal. Né? E aqui conforme eu já havia falado, a gente vê Deus afirmando a importância do pai na família. Queridos, o extraordinário, o mais difícil de ser feito, o Senhor fez. De uma virgem, através de uma virgem, pelo Espírito Santo, veio Jesus. O que seria para o Senhor, porque Ele é soberano, ter capacitado Maria para poder criar Jesus? Isso não seria nada. Mas Ele soube da importância que seria criar Jesus na presença de um pai. E Ele não abriu mão. E Ele não abriu mão dessa educação, dessa presença paterna para criar o seu filho amado. Deus escolheu José para ser pai de Jesus. Assim como Deus te escolheu para ser pai dos teus filhos, para ser pai dos filhos que ainda virão. O Senhor te escolheu e o Senhor te capacita para fazer isso, porque os filhos são heranças do Senhor. Amém? E nós sabemos que não é fácil criar filhos. O José, se um pai já tem essa missão agora, imagine José na posição de pai, mas pai do Filho de Deus. Do Verbo que se fez carne. Do Senhor dos Senhores. Olha a grande missão. E eu tenho certeza que José fez com muito amor, com muita dedicação. Assim como eu sei que tem muitos pais que muitas vezes faz o melhor para criar os seus filhos na presença do Senhor. Assim também eu creio que José fez com Jesus. E quando nós vamos para a palavra, nós vamos ver algumas características
desse pai que foi escolhido por Deus. E é sobre algumas características, algumas qualidades que eu gostaria de falar com a igreja nessa noite. Uma dessas características era que José, ele era um homem justo. Nós lemos isso na palavra, logo no versículo 19, diz: mas José, seu esposo, sendo justo. Esse pai, na verdade, José ele estava desposado com Maria. Ser desposado era o noivado. O noivado, antigamente, nessa época, não é como nós entendemos. Era um compromisso dos dois, feito diante de testemunhas. O noivado, naquela época, era como se fosse o casamento nosso, civil. Então, esse noivado lá tinha uma importância muito grande. E a palavra diz que José, então, estava noivo de Maria. E noivo de Maria, ele não teve nenhum contato com ele não entrou em núpcias com ela. E nesse período de noivado foi quando Maria, não sei como, a Bíblia não diz, em algum momento, quando ela voltou da casa de Isabel, ela pode ter chegado para José e falado: José, estou grávida. José coçou a cabeça e falou: oxi, agora? Um drama. E José, a palavra diz que ele pensou em se afastar de Maria, mas, de uma certa forma, para não infamá-la. Porque naquele momento, meus queridos, José ele tinha duas opções. Ele poderia pegar Maria, levar ao sacerdote, ela seria julgada pela lei, e com certeza, uma das penas seria o apedrejamento. E o outro seria justamente despedi-la silenciosamente, que seria dar a carta de divórcio. Ele viu numa forma que traria vexame para a vida dela, e uma outra menos gravosa, que pouparia a sua vida, mas de alguma forma mancharia a reputação de Maria. E havia um detalhe. José, com certeza, amava muito Maria. E nesse momento, José não se importou, queridos, com a vergonha dele. Mas ele deu valor para aquela mulher, para aquela criança que ele carregava. Ele deixou de lado a lei e viveu o amor por Maria. Ele não pesou a lei, mas ele pesou o amor. E ali ele foi um homem justo. Quantas vezes, Pai, nós temos a nossa verdade e muitas vezes não pesamos no amor? Quantas vezes nós queremos, vocês como pai, querem aplicar aquilo pela lei e às vezes não é pesado pelo amor. E às vezes pode até não ser justo. José, ele colocou a vergonha dele de lado e preferiu o amor. Ele era um homem justo. E além de ser um homem justo, a palavra também nos diz que José era um homem temente a Deus. José, após o sonho que ele teve com o Senhor, ele acordou e ele não teve dúvida no coração. Ele sonhou, irmãos. Maria, ela viu o anjo. O anjo se apresentou para Maria e falou que ela conceberia um filho do Deus vivo. José não. Em sonho, o anjo do Senhor apareceu para José e falou para ele não temer e aceitar Maria como esposa. E a palavra não diz que ele acordou do sonho e fez aquilo que o Senhor o ordenou. Ele não teve dúvida no coração. Sabe por que José não teve dúvida no coração? Porque ele era um homem espiritual. Era um homem de oração. Era um homem que tinha intimidade com o Senhor. A palavra nos diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, não é isso? Que para ele parece loucura. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo. E José, ele era um homem espiritual. Por isso que não houve dúvida no coração dele, que era o Senhor falando com ele. E ele se colocou na posição e assumiu Maria e o filho do Senhor, por ser um homem temente. E ele era tão temente, queridos, que a palavra também nos diz que em outros momentos, o Senhor, através de sonhos, apareceu para José e deu outras orientações. Sinalizou outros lugares para ele ir.
E ele não temeu. Ele levantou-se, pegou a mulher, pegou a criança e se dirigiu. E fez aquilo que o Senhor o ordenara. Nós vemos que ele era um homem que vivia na presença do Senhor. Porque esta sim é a melhor forma de um pai abençoar a sua família. Em Provérbios 14, 26 diz que no temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos. Tema o Senhor. Se permita ouvir a voz de Deus falando contigo e te orientando. E saiba que é no Senhor você encontrará, os seus filhos encontrarão refúgio. Quando os pais são tementes a Deus, o Senhor fala contigo. Quando os pais são tementes a Deus, ele consegue ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala com ele. Precisamos de pais que ouvem a voz do Senhor. José era um homem temente a Deus. E não só temente. José era um homem obediente. No final do versículo 24 diz: e fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Ele não vivia os seus planos, ele vivia os planos do Senhor. Vamos imaginar essa situação. Se coloque agora no lugar de José. José, após Maria ter ganho então Jesus, o Senhor aparece para José em sonho e fala: José, vai para o Egito. Pega Maria e a criança, vá para o Egito, porque tem pessoas que estão querendo matá-la. Ele, por ser um homem obediente a Deus, ele não duvidou, mas ele poderia. Ele poderia ter falado: mas como assim, Deus? O Senhor é Deus. Por que eu tenho que pegar a criança e sair fugindo? Eu sou carpinteiro, Deus. Eu tenho uma casa, eu tenho uma profissão. Como assim pegar Jesus e Maria e sair para o Egito, para um local onde eu não conheço nada, para um local onde eu sou um estranho? Se tu és Deus, estão querendo matar Jesus? Tu és Deus. Ele não questionou a Deus, ele obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele era um homem obediente. Ele obedeceu a Deus, porque ele sabia que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Ele pegou Maria, pegou Jesus e foi para o Egito. Ele confiou no Senhor. Será que nós faríamos o mesmo? Primeiro a gente fala assim: ele é Deus, é ele que tem que resolver o problema. O filho é dele. Eu vou largar tudo. Momento algum ele questionou o Senhor. Ele obedeceu. Ele preferiu obedecer do que sacrificar. Não vou pagar para ver, ele está mandando, eu vou. Ele sabe o que é melhor. E José, ele era isso. Ele era um pai obediente. Ele obedeceu ao Senhor quando ele assumiu Maria como uma esposa. Ele obedeceu a Deus todas as vezes que o Senhor em sonho falou com ele. Ele foi e fez o que o Senhor havia dito. Ele era um homem que cumpria a lei. Após Jesus ter nascido, ele fez tudo conforme o Senhor orientou. No 8º dia, levou Jesus para ser circuncidado. Colocou, porque era o pai, queridos. O pai que dava um nome para a criança. Ele deu um nome no qual o Senhor disse: o nome dele é Jesus. Ele foi e falou: o nome dele é Jesus. Ele era um homem obediente. Um homem obediente. Deus, ele abençoa. Deus tem o melhor para nós quando nós obedecemos ao Senhor. Não esqueçam, pai, não esqueçam, igreja, que ser obediente é colocar o Senhor na frente de tudo. Eu falei que José, ele não vivia os planos dele, ele vivia os planos de Deus, porque ele sabia que os planos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são bons, os planos de Deus são agradáveis. E por assim ele obedecia ao Senhor. E José, essa é a parte que eu acho que todo pai vai gostar de ouvir. E José toma uma posição que todo pai tem que tomar dentro do lar. Sacerdote
do lar. Sacerdote do lar. Quando eu estava preparando essa mensagem, teve momentos que eu ficava rindo sozinha, porque sabe do que me lembrei? Eu me lembrei do... é encontro, né? Não fala retiro, fala encontro de casais. Que eu ministrei para os senhores, e num determinado momento do encontro de casais, eu falei para os homens ali presentes, eu falei, olha, a palavra nos diz, e agora eu entendo por que, homens, e aplique na sua vida. Olha, uma mulher falando isso. Quando Davi estava para morrer, ele chamou Salomão. Os que estavam no encontro já até sabem o que eu vou falar, porque virou... Como é que é aquele negócio que sai em vídeos e as pessoas... Meme, isso, virou um meme até lá durante o encontro de casais. Viralizou, né? Todo mundo me via, irmã, e falava o que eu vou falar agora. Davi virou para Salomão e falou assim, olha, Salomão, eu tenho muitos conselhos para te dar, mas eu vou te dar um. Ser homem. Tome a posição de homem. Tome a posição de sacerdote dentro do seu lar. Os lares têm que ter homens sacerdotes do lar. Vou lhe mostrar como que foi isso aqui na palavra. No momento em que José falou, tá bom, vou casar com Maria, aceitou Maria como sua mulher, naquele momento, Deus não falou mais com Maria. Deus agora falou com quem? Com José. Era com José agora que o Senhor falava, porque naquele momento ele era o sacerdote do lar. A responsabilidade agora de suprir as necessidades materiais e emocionais daquela criança e daquela mulher, e espirituais, agora era de José, porque ele tomou a posição de sacerdote do lar. E nesse momento, é ele que tem essa responsabilidade. E essas são as dos pais. O pai educa, o pai dá carinho, o pai orienta na palavra, o pai dá o brinquedo. A mãe também faz muitas coisas pelo filho, mas o pai é o sacerdote do lar. Pais, tomem a posição de sacerdote dentro do seu lar. É isso que o Senhor quer, e assim foi com José. Até porque, queridos, quando o Senhor deu Jesus na mão de José, a palavra de Deus diz o quê? Que os filhos são o quê? São herança do Senhor, não são nossos. É do Senhor, o Senhor te dá. Ele confia a ti para você criar, para você educar. E assim também foi com Jesus. Olha que interessante. O Senhor deu Jesus para que José educasse, orientasse. O Senhor também deu o teu filho para que você criasse, educasse, tudo para a honra e glória do nome dele. Os filhos são herança do Senhor, queridos. E mais cedo ou mais tarde, nós um dia iremos prestar conta diante do Senhor de como que nós estamos cuidando e orientando aquilo que é dele. Ele só te confiou, mas é dele. E assim foi com José. Ele tomou aquela posição e falou, a Maria, agora é comigo. E ele fez. Quando nós lemos, nós observamos tudo isso. José sendo o protetor. Eu creio que ninguém tem dúvida aqui que José foi o protetor de Jesus durante os primeiros anos. Cuidou de Jesus da melhor forma possível. Tudo aquilo que o Senhor falava, ele fazia, porque ele sabia que era o melhor. E José assim prometeu Jesus. Sabe por quê? José era um pai em que buscava em Deus as melhores decisões para o seu filho. Vocês procuram em Deus? Vocês confiam a direção de Deus para educar os seus filhos? José sabia que ele tinha uma responsabilidade muito grande, mas ele fazia da melhor forma possível. Às vezes a gente escuta assim, muitos pais falando, não é fácil educar. Não é fácil mesmo. Mas nós devemos estar, o quê? Confiando na orientação do Senhor, buscando na palavra. Olha o exemplo de José. Por isso que no início eu falei, ele é um modelo, irmãos.
Ele é modelo, pai. De um homem que a gente olha e fala, não, vamos fazer. Podemos sim, José conseguiu ser pai do Filho de Deus. Nós podemos sim conseguir. Não olhe para a situação e não veja que é impossível mudar. O Senhor pode mudar. O Senhor pode trazer à existência aquilo que está necessitando dentro do seu lar. Pode desfazer todo esse embaraço que há entre você e seu filho. O perdão é libertador. O Senhor está me conduzindo a falar coisas que eu não estava nem preparada para falar. Mas hoje tem muito pai, tem muito filho doído, com o coração quebrado, porque não tem relacionamento. Nunca sentiu o pai como protetor. Nunca sentiu um afago. E será que muitas vezes esse mesmo filho também nunca fez isso por esse pai? Será que não é o momento do perdão? Como eu falei, o perdão liberta. E não esqueçamos que a palavra de Deus diz que devemos honrar pai e mãe, independente, querido, do que o seu pai fez. Ele é seu pai. Honre. Tenta, busque no Senhor, peça para o Senhor, Senhor, tira isso do meu coração, para que eu possa ver meu pai com outros olhos. Pai, vire para o Senhor e fala, Senhor, tire isso do meu coração, para que eu possa ver os meus filhos com outros olhos, para que eu ainda possa mudar essa situação. E Deus vai fazer, se você se permitir ouvir o Senhor. Deus tem estratégia para a sua vida, Pai. O seu lar não está perdido, o seu filho não está perdido. Se volte para o Senhor, confie no Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Então, José, ele tinha a responsabilidade também de educar o primogênito, unigênito filho de Deus. E a palavra nos diz que ele cuidou de Jesus dentro de todos os preceitos. Quando nós vemos em Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, a palavra nos diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus, olhem bem, para com Deus e os homens. E essa foi a responsabilidade de José, trazer esse crescimento também para Jesus. Eu queria inverter a ordem aqui, eu vou falar desses tópicos, mas eu queria começar pela estatura. Irmãos, muitos podem estar falando, mas educar Jesus, ele era Deus, foi fácil. Irmãos, Jesus, ele não nasceu pronto, não. Ele não foi um robozinho enviado dos céus que já saberia o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A palavra diz que ele crescia. Ele foi... Não é o verbo que se fez carne, era o Deus que se fez homem. Pois bem, ele não nasceu pronto. Ele passou por todas as etapas que eu e você passamos. Ele teve infância, ele aprendeu a andar, ele caiu, ele se machucou. Em muitos momentos José falou, Jesus, não pode fazer isso não. Ele passou por essas etapas. Ele foi adolescente. Adolescente. Eu não vou dizer o que Jesus fez, porque eu não sei, a palavra não diz o que foi a adolescência dele, mas ele foi adolescente. Eu digo adolescente porque tem muitos pais que dizem, adolescência é difícil. Pois é, Jesus foi adolescente, mas ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Sabe por quê? Jesus estava crescendo. Quem estava ao lado? José. Aonde? No caminho. No caminho com Jesus. Não é assim que nós devemos estar com os nossos filhos? No caminho. Estava lá. Jesus crescendo e José ao lado. Jesus crescia também em sabedoria. Jesus, no mínimo, segundo os historiadores, no mínimo, falava 3 línguas. Quem será que incentivava Jesus a estudar? Com certeza o pai estava lá. Até porque, deixa eu falar para vocês, o filho, o primogênito, na cultura judaica, ele é uma responsabilidade do pai. O primeiro filho, porque ele vai ser o sucessor dele. E Jesus era, tanto que nós lemos na palavra que ele era o primogênito.
Então era a responsabilidade de José educar, criar, ensinar tudo o que ele podia a Jesus. E assim ele fez. Né? E fez também em sabedoria. Com certeza, Jesus sabia ler, irmãos. No mínimo, ele falava aramaico, que era a língua materna. Segundo os historiadores, após o exílio, o povo deixou de falar o hebraico e começou a falar o aramaico. A língua daquela época, que chamava de língua universal, que para nós hoje seria o inglês, era o grego. Jesus falava. Jesus também falava o hebraico. Lembra que eu falei do hebraico, que ele deixou de ser a língua utilizada no cotidiano. Era uma língua utilizada nas cerimônias religiosas. Jesus também falava. Como é que vocês acham que ele conversava e lia a palavra do Senhor lá no templo? Ele conhecia o hebraico. E Jesus também sabia escrever. Lembra que ele escreveu lá na areia? Ninguém sabe o que, mas ele escreveu. Ele crescia em sabedoria, porque tinha um pai. Isso mesmo, meu filho, você consegue, você vai dar conta, você pode, porque Deus tem um propósito na sua vida, dê o melhor de si. E Jesus cresceu em sabedoria. E também, José ensinou o quê para Jesus? Um ofício. Ele era carpinteiro, não era assim que ele era conhecido? O filho do carpinteiro, o carpinteiro. Jesus também tinha um ofício, sabedoria. Jesus também crescia em graça. Jesus crescia espiritualmente. Como eu falei, Jesus foi criado conforme a lei e o ensino da palavra. Lá em Lucas também diz que os seus pais levavam ele para Jerusalém, ia com a família para Jerusalém na festa da Páscoa. E lá nesses versículos, que é Lucas 2, do versículo 41 e 42, aquele momento que Jesus, com 12 anos, se perde dos pais, né? Na verdade, se perde não. José e Maria notam falta quando voltam para a casa de Jesus e retornam. E encontram Jesus aonde? No templo. Conversando e o povo maravilhado com Jesus, porque tamanha era a graça. E o interessante... Vamos até lá nesse capítulo. Interessante, aí eu vou mostrar para vocês como que José amava Jesus. Como filho mesmo, como filho. Ele era filho, ele era tratado como filho. Que quando eles notam a falta e retornam e encontram Jesus, o que eles falam? Meu filho, o que você fez? Você sumiu, você está aqui. O que Jesus disse para eles? Olha aqui. Foi encontrado e ele disse assim: Pai, o que vocês acham? Eu estou a cuidar dos negócios do meu pai, se eu não me engano. É algo assim que ele diz. E aí a palavra diz que José e Maria não entenderam. Por que eles não entenderam? Eles não compreenderam. Porque eles amavam tanto Jesus que eles que esqueceram que Jesus tinha um propósito. Eles viam Jesus como um filho querido e amado, mas esse amor era tão grande que eles esqueceram do real propósito. Por isso que ele falou: estou cuidando das coisas de meu pai. Mas mesmo assim, Jesus era obediente. A palavra diz que ele voltou. Eu queria achar o versículo, irmãos, que me veio aqui à mente. Porque eu gosto de falar o que eu estou... mostrar o que eu estou falando. Que ele volta e diz que Jesus se submetia a eles. E desceu com eles para Nazaré. Não, vamos voltar o versículo 49, que diz assim: E ele lhe respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Algumas palavras de Deus diz que estava a cuidar dos negócios do pai. E a palavra diz: não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Eu acho que nesse momento eles esqueceram. De tamanho era o amor que eles tinham por ele. Qual era o verdadeiro? Aí, ele tem um propósito. E olha só, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Jesus era obediente, filhos. Jesus se submetia ao pai e à mãe. Muitos veem essa passagem assim como se fosse uma forma dura que Jesus falou. Não, ele falou a verdade, até que trouxe a realidade de José e Maria, mas diz que ele desceu
e era submisso. Filhos, submissos. Jesus, sejam submissos também aos vossos pais, à sua mãe, ao seu pai. Né? Então, nós vemos aqui o amor que realmente José tinha por Jesus, a ponto que creio até de esquecer que ele era o filho de Deus e ele tinha aqui um propósito. Né? Então, a gente vê que José, ele realmente protegeu. Mas quando eu vejo a palavra proteção, eu imagino assim, que além de proteger, naquele sentido de abrigo, proteção vai muito a mais, é de preparar. José preparou também Jesus para a sua missão, para a grande missão. Eu creio que José fez humanamente tudo o que era possível, porque ele sabia sim que Jesus tinha um propósito. O que a palavra diz? Que filhos são flechas na mão do valente. José sabia que Jesus tinha um alvo. Pais, o seu filho também tem um alvo. Eu não sei qual, mas o Senhor sabe. Você está preparando o seu filho para o alvo? Filhos são flechas na mão do valente. É você que vai mirar. Quem é que mira? A flecha, seu filho. Como que você está preparando o seu filho? Jesus aqui tinha uma missão, para que eu e você fôssemos salvos. O seu filho pode ser um futuro homem, uma futura mulher de Deus, um missionário, um pastor, um homem que pode fazer diferença entre as nações. Você está preparando o seu filho? Filho é para a honra e glória do nome de Jesus. Nós devemos ficar atentos a isso. Pai, você deve estar atento a isso. Deus pode querer algo do seu filho tão grande. E você tem que estar preparando ele para isso. Não se esqueça que o Senhor tem propósito em todas as coisas. José, ele foi escolhido para ser o pai de Jesus. E ele é sim, um exemplo de pai a ser seguido, justo, temente, obediente a Deus, sacerdote do lar, protetor. E ele cumpriu sim o seu propósito de criar o Filho de Deus. Que você também, pai, possa cumprir esse propósito de criar o seu filho na palavra do Senhor. Buscando o Senhor, buscando no Senhor a direção. Porque Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Deus tem propósito contigo e com a tua família. Amém? Não é bonito o exemplo de José? Eu fiquei maravilhada, queridos, porque eu vejo um pai que ele poderia não ter tanto compromisso como ele teve, mas ele era um homem temente a Deus. E ele sabia qual era a real necessidade, o que era real, o que de fato ele deveria fazer. Busque no Senhor. Está difícil, você não sabe, busque no Senhor. Busque orientação. Leia a palavra, leia essa passagem, medite na vida de José. Peça para o Senhor abrir os teus olhos e os teus ouvidos para que você possa ver essa situação com que você está vivendo, talvez com seu filho, de uma forma diferente. Nesse momento, Pai, eu queria orar por vocês. Eu queria apresentá-los diante do Senhor, agradecendo a Deus por ter te escolhido para ser pai. Agradecendo a Deus por ter me dado o melhor pai que eu poderia ter. Eu louvo ao Senhor pela vida do meu pai. Por isso que eu falei, é uma honra. E nós devemos honrar o Senhor pelo pai que a gente tem. Porque Ele escolheu para você. Ele é o pai que Deus escolheu para você, independente de qualquer coisa. E que Deus possa mudar toda complicação, todo conflito, todo contrito que possa estar tendo dentro de lares, dentro de corações. E fazer nascer esse amor. Deixar nascer, eu vejo assim,
José permitiu que Jesus nascesse dentro do lar dele. Permita que Jesus nasça dentro do seu lar também. E faça a diferença. Porque o lar que Jesus entra traz vida, traz paz, traz alegria, traz refrigério. E Deus vai entrar no seu lar e vai arrancar essa tristeza. Eu sinto, irmãos, que tem alguém sentado aí assistindo a gente com o coração tão apertado, tão doído, e o desespero bate a porta, e o Senhor te diz esta noite: eu posso fazer a diferença. Confie em mim. Não dê ouvidos para o que o homem está dizendo. Não dê ouvidos para muitas coisas que falam a respeito do seu filho e da sua filha. Mas é com o amor que essa situação muda. Foi com o amor que José aceitou Jesus e Maria, ao invés de julgar. Ele não quis saber, mas ele decidiu amar. Vamos orar neste momento. Senhor amado Deus, eterno Pai, nesse momento, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada pai, dos que estão perto ali, juntinho com o seu filho nesse momento, mas para os que estão longe, para pais que para muitos filhos resta a saudade, a lembrança, mas sabe que enquanto teve o seu pai ali perto, ele foi o melhor pai. E eu te louvo, Senhor, por todas essas coisas. Mas entra agora, entra agora, Senhor, no coração desse pai. Muda, Senhor Jesus, essa concepção, essa ideia. Que ele possa ver, Senhor, o filho de uma outra forma. Que o filho possa ver o pai de outra forma. Lança por terra, Senhor, nesta noite toda dificuldade. Mas une, Senhor, em amor. Oh, Santo Deus, em nome de Jesus, vai dando cada pai, Senhor, sabedoria para criar os teus filhos na palavra, vivendo a palavra. Senhor, filhos obedientes à paz, filhos obedientes a Ti, Senhor Jesus. Deus, vai, Senhor, abençoando, meu Pai. Vai tirando toda a tristeza, vai enchendo o coração de alegria nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Mas eu te louvo, Senhor, porque Tu és o meu Pai. Eu te louvo, Senhor, por o Senhor estar olhando para cada um de nós, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós te louvamos, meu Deus, porque Tu enviaste o Teu Filho, Senhor Jesus, porque Tu é Pai. Tu olhou para cada um de nós e Tu enviou o Teu Filho. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Eu te dou graça, Senhor Jesus, por todos os pais. Eu glorifico o Teu nome, Senhor Jesus, e abençoa cada vez mais. E prepara também, Deus, aqueles que ainda serão pais. Que sejam pais maravilhosos, cheios do Teu Espírito. E que eles possam, Senhor, abençoar essas vidas que ainda virão ser bênção, Pai. É o que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa te abençoar. Cada pai, sinta o amor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais.
Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.